nas fronteiras da loucura. Tá? Vamos prestar bastante atenção no que ele vai nos explicar. E ele vai nos falar até 10 para João. Bom, meus irmãos, o título da palestra de hoje vai nos falar sobre esse livro, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo médico Divaldo Pereira Franco. Para mim, é o melhor livro do Manuel Filomeno de Miranda. Eu fiquei impactado quando li o livro, há muitos anos atrás, e pensei até em fazer pesquisa na época, com alguns dados que ele fornecia, mas depois eu fui deixar para lá. E o livro narra o Rio de Janeiro durante o período de carnaval. Então, a nossa palestra hoje é sobre o carnaval e um pouco do que nós podemos falar sobre essa questão à luz do conhecimento espírita. A doutrina espírita, ela é uma ciência, uma filosofia espiritual que tem como objetivo informar as pessoas da sua realidade espiritual. Essa é a função da doutrina espírita. Falar para nós que nós somos espíritos imortais. É isso, a missão da doutrina espírita. Falar para o homem o que ele é. Nós somos um espírito imortal. Nunca morremos. Infinito afora. Espírito imortal que já viveu muitas vidas na Terra e em outros mundos. Então, a doutrina espírita nos fala da reencarnação. Todos nós já tivemos milhares de reencarnações, ora como homem, ora como mulher. E essas reencarnações têm um fim. Tudo que tem vida na Terra progride. Tudo progride. Todos os seres vivos. Sendo que o ser humano, ele tem um processo evolutivo diferenciado dos outros seres. Porque o ser humano tem o livre-arbítrio. O ser humano tem juízo crítico. O ser humano tem a consciência. Quando o ser humano desperta para a sua autoconsciência, ele ganha de roldão a responsabilidade pelos seus atos. Quer ele que saiba disso ou não, ele é responsável pelos seus atos. Como assim, quer ele queira saber ou não? Vejam bem, vamos ver a nossa vida aqui na Terra. Nós que já estamos com uma certa idade, podemos nos lembrar na nossa sala de aula, 20, 30, 40 anos atrás. Quando a gente encontra um colega que estudou com a gente, há 30, 40, 20, 15 anos atrás, nós que já temos uma certa idade, vamos começar a comparar o caminho que cada um tomou. Um é militar, oficial militar, o outro é vendedor de carro, um é médico, o outro é porteiro. Isso eu não estou inventando, são colegas que estudaram comigo.
Por que um é tenente da aeronáutica e o outro é porteiro? Foram escolhas, estudaram na mesma escola, Maria Batistina, em Vista Alegre. Foram escolhas que cada um fez. Na vida não é assim? A gente não está fazendo escolhas? Então, a própria vida nos mostra que, olhando, se o porteiro só pode reclamar de quem? Por ele não ser médico. Hein, gente? Uma pergunta. De quem o porteiro tem que reclamar? Dele mesmo. Ele pode reclamar que ganha pouco com o dono do prédio, né? E por ganhar pouco ele pode fazer coisas de repente que não são legais, mas tudo isso foi ocasionado por um movimento que ele deixou de fazer. A vida que a doutrina espírita revela, espiritual nossa, é assim. Cada um de nós, querendo ou não, age. Todos nós, ao acordarmos hoje, fizemos alguma coisa. 1h da tarde, nós fizemos alguma coisa, estávamos fazendo alguma coisa. Ontem, anteontem, idem. Há uma semana atrás, idem. E todos os nossos atos têm consequências, mesmo que a gente não saiba que tem. Todos os nossos pensamentos, sentimentos, escolhas trazem consequências. Há algum tempo atrás eu conheci uma pessoa no meu trabalho e ele me contou uma história. Não é espírita, nem sabia qual a minha filosofia de vida. A gente estava batendo, conversando. 2 colegas de trabalho conversando. Que ele era fissurado em Coca-Cola. E ele tinha vários pacotes do refrigerante. E ele não bebia água. Era Coca-Cola de manhã, Coca-Cola à tarde, Coca-Cola no almoço. Não bebia água. Com o tempo, o que aconteceu? Ficou diabético. E o médico disse para ele que ele estava proibido de o quê? Tomar qualquer tipo de refrigerante. Ele foi punido? É punição isso? Não. Isso não é punição. É consequência dos atos que ele fez. Ele fez os atos. Ele fez. Ele não foi punido por ninguém. Se você toma demais refrigerante, há consequências à sua saúde. Se você dirige alcoolizado, há riscos para a sua vida, para quem está contigo e para as pessoas que estão na rua. Há algum tempo atrás, nas Olimpíadas, as Paralimpíadas acontecem após a Olimpíada. Eu não me lembro exatamente qual Olimpíada ou Pan no americano que eu vi esse dado. O time de basquete do Brasil, todos eram cadeirantes. Eu fiquei impressionado. Todos eram ou paraplégicos ou tetraplégicos. Todos eram oriundos de acidente de automóvel. Todos estavam naquela condição graças a acidentes de automóvel ou moto. Então a situação é grave. O que a doutrina espírita diz? Essas pessoas, se estavam sem carteira, compraram a carteira, não sabem dirigir direito, nunca tiveram uma aula, não conhecem as leis de trânsito, estavam bebendo, estavam usando drogas. Não é karma, não é dívida de outras vidas, é dívida dessa vida. Ela construiu isso com os seus atos. Por que nós estamos falando tudo isso? Porque na doutrina espírita não há moralismo. Na doutrina espírita ninguém quer dizer o que se deve fazer, aonde se deve ir,
o que a pessoa, se a pessoa deve beber ou não, porque cada um de nós é responsável pelos seus atos. Nós vivemos na Terra para crescer, evoluir, progredir. Mas poucas pessoas na Terra sabem disso. E isso é uma tristeza. Poucas pessoas na Terra sabem disso. E como a maioria das pessoas não sabem disso, as pessoas vivem para onde o vento leva. Elas simplesmente sobrevivem, respiram no mundo, mas não agem para o seu burilamento. O nosso desafio ao renascer na Terra não é competir com um colega. Quem tem mais luz? Vamos ver quem vai para o umbral. Ele fala muito, vamos ver. Quero ver lá. Não é isso. Já falaram isso para mim. Você fala muito, vamos ver lá no além. Quem é que vai para o umbral? Se eu ou você? Eu já ouvi isso mais de uma vez. E a gente não acha feio isso não. A gente acha engraçado, né? Por quê? Porque a lei é de solidariedade. Eu preciso da ajuda de vocês. Eu não preciso desafiar ninguém, eu preciso da ajuda. E se eu puder ajudar, nós vamos ajudar. O que a gente puder ajudar espiritualmente, se a gente estiver lá do outro lado, porque só se cresce servindo. E quem eu vou servir? É quem está, né? Nós não competimos uns com os outros. Nós competimos conosco mesmo. Nosso desafio é a nossa melhoria. Eu preciso sair desta vida melhor do que como eu entrei. A grande maioria das pessoas são neutrais. Elas estão estagnadas. Elas não agem para o seu crescimento. Evolução, eu gosto muito de falar isso, porque a gente fala tanto em progresso. O que é progresso? Eu vou progredir para quê? Para que eu vou progredir? Isso é uma imposição? É uma imposição divina. É a única que existe. Sedes perfeitos. O aperfeiçoamento é uma imposição, mas é uma imposição assim. Faz se quiser. Pode demorar o tempo que quiser. Quanto mais demorar, mais... Vocês imaginem uma panela de pressão. Nós estamos dentro de uma panela de pressão, fazendo uma pressão imensa, um calor imenso. Só que você pode sair dessa panela de pressão, desde que você queira. Aqui no seminário a gente botou um slide e dizia assim uma frasezinha. O seminário que a gente fez domingo passado, dia 29. As portas do céu foram abertas. E quem é que pode ir lá entrar nas portas do céu? Todo mundo que quiser. O problema é, nós queremos? A gente pode dizer assim, eu quero. Outro dia a gente fez essa pergunta lá no Amélie Boudet. Quem quer ir para o umbral aí? Levanta o dedo. Hein? Você quer ir, Rosana? Ninguém quer. Porque as zonas inferiores, elas não são brincadeira. Só que nós não agimos de uma forma na vida que nos tire de lá. Porque nos últimos 3.000 anos, a nossa estadia lá tem sido muito corriqueira. Então o ser humano ele tem uma coisa que ajuda ele a crescer, mas ao mesmo tempo, às vezes, prejudica. Porque o ser humano, ao contrário de outras espécies, ele tem uma rápida capacidade de se adaptar. Por quê?
essa rápida capacidade de adaptação permitiu que o Homo sapiens sobrevivesse, porque ele usa o raciocínio. Está frio, o que o homem primitivo fazia? Ele via que o lobo, a corça, não sentiu tanto frio assim, porque eles eram peludos. Ele não tinha pele. O Homo sapiens percebeu o seguinte, o que outros homos não perceberam: está frio, eu mato a corça, mato o bisão e faço um casaco. O homem primitivo, ele usou a inteligência para o quê? Para sobreviver. Agora nós estamos dando um desafio para nós, a doutrina espírita. A doutrina espírita está nos dando um desafio. É necessário usar a nossa inteligência para crescer. Só sobreviver é pouco. Tudo isso, gente, é para dizer que o carnaval, ele, ao contrário do que a gente possa pensar, ele não é uma festa brasileira. O carnaval é uma festa que surgiu nos povos antigos, lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, que o cristianismo chama religiões pagãs, eu não gosto muito dessa expressão pagã. Essa expressão, ela tem uma história. Pagã é porque o cristianismo, quando se tornou oficial, ele se tornou oficial nas cidades, e a maioria da população, porque Roma estava entrando em processo de esfacelamento, o Império Romano, a maioria da população vivia nos pagos, nos campos. Pagos são campos. E eles não largaram os antigos deuses. Então eles eram os que viviam nos campos, os pagos eram os pagões. Pagões, paganismo. Eles demoraram mais a conversão forçada, não de coração. Então, na Grécia Antiga, você tinha uma festa ao deus Dionísios. O deus Dionísios, os deuses gregos, eram deuses muito humanizados, né? E o deus Dionísios era o deus da festa e do vinho. E esse deus, ele era comemorado num certo período. Daí surgiram as bacanálias e as saturnálias do Império Romano. Essas festas acabaram entrando no cronograma ocidental, porque elas ficaram de alguma forma atreladas ao cristianismo. Por isso que o carnaval, ele muda, né? As datas do carnaval estão atreladas a outras datas do calendário cristão oficial. Assim como você tem a Páscoa, que muda, né? Então o carnaval, ele acontece em todos os países ocidentais que têm ou países europeus, ou países que foram colonizados por europeus. No Brasil, o carnaval ganhou uma característica muito própria, que é das grandes festas, das grandes aglomerações nos grandes centros. No Rio de Janeiro e em outras cidades, boa parte das cidades, você tem o samba, não é isso? E as pessoas festejando. A doutrina espírita tem algum problema em a pessoa festejar? Não, não há nenhum problema. A doutrina espírita não proíbe o espírita de ir no carnaval. Ponto, parágrafo. A doutrina espírita não proíbe o espírita de ir no carnaval. A doutrina espírita informa as pessoas da realidade do carnaval e de qualquer grande evento em que haja busca pelo desejo sexual sem responsabilidade, desenfreada,
alto consumo de álcool, das ruas, você andar pelas ruas, as ruas estão exudando cheiro de cerveja, e alto consumo de drogas. O consumo de drogas é muito, muito alto. Muitas vezes, nós, por estarmos vivenciando apenas o mundo espírita, entre espíritas, a gente não sabe como, nesse período, o consumo de droga e de álcool é muito alto. Todas as aglomerações trazem esse problema, porque a doutrina espírita nos informa que nós, espíritos encarnados, mantemos contato com espíritos desencarnados, pessoas que viveram aqui na Terra e que hoje não vivem mais. Isso não é fantasia, não é história em quadrinho, não é filmezinho, isso é realidade. E os espíritos desencarnados estão onde estão os seus afins. Se grande maioria da população quer festejar e brincar, a grande maioria da população, quando desencarna, continua festejando e brincando. Por isso, aquela frase que eu falei: as portas do céu estão abertas. As portas de nosso lar, Alvorada Nova, Redenção, Ascensão, são tudo colônias extrafísicas, elas estão abertas. Só que só entra quem quer entrar. Mas querer entrar, vejam bem, não é? Ah, eu quero entrar. É o seu coração, como uma pessoa que fez um desdobramento, ele foi na colônia espiritual e a colônia espiritual estava com portões fechados. E quando ele chegou no portão da colônia, havia uma criança do outro lado. E ela disse que ele podia entrar se o coração dele estivesse em sintonia com o bem e com a luz. Como ele estava só em desdobramento, não estava desencarnando, ele recebeu aquela lição porque o portão estava fechado. Ele não entrou e ele voltou para o porto. Foi uma lição para ele e para mim que li o que ele escreveu, e para todos nós agora. As colônias não estão com portões fechados para quem tem a devida sintonia, ou seja, quem quer estar lá. Durante o nosso dia a dia, nós emitimos pensamentos, sentimentos. Nossos pensamentos e nossos sentimentos, eles têm vibração, eles vibram numa determinada sintonia. E conforme essas vibrações, há a afinidade. A afinidade não acontece porque a gente quer. A afinidade acontece porque nós vibramos naquela frequência, independente de nós querermos ou não. Se eu estou em ambientes em que a frequência é pesada, eu estou com companhias densas e pesadas. Se as vibrações, as energias, os fluidos do ambiente é pesado, se há espíritos desencarnados pesados, há uma maior propensão para atos errados. Estou falando bem didaticamente, para a gente entender o mecanismo. Uma propensão a acidentes de percurso que não estavam na programação encarnatória da pessoa. É triste dizer, mas muita gente morre sem que isso fosse a sua destinação. Muita gente desencarna por imprudência, suicida moral. Ataques cardíacos, drogas, bebidas. Pessoas são atropeladas porque estão atravessando a Avenida Brasil alcoolizadas.
Vão ver o índice, se pensa que eu estou aqui exagerando. Não era para ela desencarnar. Só que qualquer um de nós que atravessar a Avenida Brasil alcoolizado terá um alto índice de possibilidade de desencarnar, gente. Não existe essa coisa de, ah não, só vou morrer na data que estiver escrito. Não, senhor. Por que não? Porque existe o livre-arbítrio. Quando eu ingiro drogas e bebidas em quantidades tais que o meu comportamento se altera, tudo que acontecer comigo a partir dali é o exercício do meu livre-arbítrio. Nas festas particulares, na minha casa, na nossa casa, nos clubes, nos festivais de rock, no Ano Novo, lá em Copacabana, ou na minha casa. Mas qual é o problema do carnaval? O problema do carnaval não é o samba. O samba é uma música até pacificadora. Ao contrário do funk e do rock, que são músicas que estimulam a agressividade. Você escutando um Paulinho da Viola, você fica tranquilo. É uma música suave. O samba não é uma música que incita a agressividade. Então a culpa não é do samba. Não é o ritmo o culpado. O problema é que nós, nesse período, coletivamente, focamos os nossos objetivos em sexo, drogas e bebidas. E isso cria uma atmosfera coletiva densa. Já não é mais um clube, não é uma região, é toda uma cidade. E isso favorece que espíritos, porque entendam bem, existem espíritos que não conseguem ficar muito tempo na atmosfera terrestre. Espíritos inferiores. Eles têm dificuldade em ficar na atmosfera terrestre, aqui, porque eles são muito densos. Eles vivem, como André Luiz fala no livro Libertação, em cidades trevosas, nas zonas umbralinas, porque elas são pesadas. Mas eles conseguem se manifestar em locais que são embaixadas das trevas. Por exemplo, casa de meretrício, casa de massagem. É um local em que é uma embaixada das trevas, pelo uso da energia sexual sem amor. É muita energia sendo gasta, aquilo vai ter. Para onde está indo aquilo? Era para a construção de uma relação a dois, conjugal, trabalhada em responsabilidade e convívio? Não, é uma energia que está se gastando. Ora, onde tem energia não há desperdício, há vampirizador. Então não é uma pregação moral minha. A energia sexual do homem com a mulher, ela tende a haver uma complementaridade. Isso nos ensinou a Nete Guimarães, lá na Rádio Rio de Janeiro. Achamos muito interessante. Para que haja essa complementaridade energética, o relacionamento precisa ser entre um homem e uma mulher que se gostem e que tenham afinidades. O sexo rápido, desinteressado, ele pode satisfazer fisicamente, mas ele não completa energeticamente. Ele dá uma descompensação. Se há descompensação, não há saciedade. Logo, eu tendo a querer, e isso leva a vulgaridade. Eu começo a me prostituir sem que haja o comércio. No carnaval, isso é estimulado.
Logo, as companhias que estão lá nas cidades trevosas, que conseguem só respirar nas áreas de meretrício, nas áreas em que as drogas estão sendo usadas, nas áreas em que há um alto consumo de álcool, esses locais eles vivem, eles conseguem chegar. Qualquer médium vidente, um bom médium vidente, com um bom amparo espiritual, vê. Isso não é invenção do Anderson. Mas no carnaval, como a coletividade está fazendo isso, a ambiência espiritual de toda a cidade está comprometida. Então é um período para aqueles que estão com o conhecimento espírita. Ele tem que ficar recluso dentro de casa? Não é isso. Ele precisa estar vigilante, porque é um momento em que, como as trevas estão tomando conta de toda a ambientação, nós precisamos aumentar nossa vigilância mental. Se estamos com a esposa, é a possibilidade de alguém passar a mão. Aí você vai falar, ele te dá um tiro. Por quê? O ambiente, ele está propenso às pessoas mais desequilibradas estarem assediadas. É um processo que nos leva à fronteira da loucura. E é muito sério. Muito sério. Por mais que a nossa incapacidade de ver o mundo espiritual e ver as energias nos deixem numa situação assim, eu tenho que acreditar no que o Anderson está falando ou não. Infelizmente, a realidade espiritual não é uma questão de crença. A realidade espiritual é uma questão de vivência. Toda quarta-feira nós estamos aqui em contato com o mundo espiritual. Os médiuns estão aqui vendo, trabalhando, assistindo, socorrendo, vibrando pelos nomes que estão ali. E a gente vê as dores e os dilemas, os dramas que cada um de nós se envolve, porque não vê a realidade espiritual. Mas a loucura, a obsessão, o desespero, os suicídios, os assassinatos, os assaltos, eles estão ocorrendo. A gente pode não ver o plano espiritual, mas a gente vê o mundo que a gente vive. Nunca na Terra houve tanta liberação de costumes. Nos anos 70 dizia-se o seguinte, e era uma realidade, os anos 60, eles surgem como uma virada de mesa do nosso mundo. Os costumes se modificam, os hábitos se modificam. Os anos 70, os anos 60 e 70, você tem a libertação sexual, você tem a eclosão do feminismo, você tem a chegada dos conceitos orientais, você tem a busca das portas da percepção. Através do que? Infelizmente, do LSD, das drogas, da mescalina, do cogumelo. O ser humano está buscando algo, mas não sabe como. Então ele cai na liberação sexual, que leva à libertinagem, ao descompromisso, ao uso desregrado do álcool, das drogas e do sexo. Aí a gente lê, a gente que gosta de ler artigos na área de psicologia, o que a gente vê? Vivemos um mundo neurótico, psicótico, as pessoas estão nervosas, estressadas, com câncer, morrendo de ataque cardíaco todo dia. Ora, se essa liberação levava à catarse da psique,
a libertação da mente, por que nós estamos doentes? Por que a nossa sociedade está carente? Porque todos nós nos sentimos angustiados, desesperados, deprimidos. Há algum problema aí. Então, nós vemos hoje, na segunda década, segunda década do século XXI, as consequências de que aqueles atos de libertinagem dos anos 70 não nos trouxeram paz. Então, quando o Dr. Bezerra de Menezes nos diz, página 51, homicídios transvariados, suicídios, paradas cardíacas e exaustação de forças, desencarnação por abuso de drogas, oferecem um índice elevado de vítimas de si mesma pela imprevidência nos dias tormentosos da festa irrefreada. Isso ele não está falando querendo amedrontar, não, gente. Quem tiver curiosidade, como eu tive com 19, 20 anos, mas infelizmente eu não fiz essa pesquisa, mas vamos lá, gente. Vamos sair a pesquisa, vamos ver os índices de assassinato, de morte, de acidente de automóvel, que acontece no carnaval e agora também no ano novo. Vamos ver se não é alto. E alto por quê? Alta ingestão de drogas, alta ingestão de álcool. E a permissividade sexual, que não tem nos trazido a devida paz. A doutrina espírita não quer fazer lavagem cerebral com ninguém. Mas o problema é que nós já estamos com a mente condicionada. Nós já estamos com lavagem cerebral. Porque nós achamos que o errado não tem nada demais. Então, se alguém fala contra, esse cara é um fanático. Vejam bem, eu quis conduzir esse estudo nosso com uma certa didática. Porque o nosso problema não é você participar de um bloco de carnaval, não. Você participa do bloco de carnaval, qual é o problema? Há algum problema? Não. Se todos naquele bloco de carnaval tiverem boas intenções, o ambiente é até agradável. O problema não é esse, gente. O problema é que a nossa vida não é, a nossa encarnação na Terra não é uma viagem de férias. A diversão, ela é lícita. Ela não pode ser o fim. A nossa vida, ela não pode ter como fim a diversão. Nós precisamos estar atentos que hoje o nosso cérebro é muito querido. Nós somos extremamente desejados. Por isso que hoje ninguém fala mais em cidadão. O que chamam a gente? Consumidor. E o consumidor, ele é extremamente requisitado. Compre isso, coma assim, vem aqui, use aquilo. Agora, há pouco tempo, nós vimos como nossos hábitos arraigados nos trazem problemas sérios de saúde. Há 2 semanas o Fantástico mostrou o problema do, como é que é o negócio que põe no cabelo? Formol. O cabelo é morto. O cabelo é morto. Aí ele morto fica liso. Ainda bem que esse problema eu não sei. Ele fica liso, mas ele está morto. Gente, alguma coisa nos diz que formol... Por que é usado formol mesmo, hein? Hein?
Conservar cadáver. Olha só, gente. Alguma coisa nos intui que uma substância que é usada para conservar cadáver, a gente coloca no cabelo. Isso aí não deve fazer bem. E lá mostrou os altos índices. É um suicídio indireto, gente. Não é Deus dizendo que você vai morrer mais cedo porque usou formal, não. É porque o formal ele faz mal. Como a Coca-Cola em excesso faz mal, como o álcool em excesso faz mal, como a cocaína faz mal em qualquer quantidade. E a gente fica anestesiado. Não, mas a quantidade é pouca. Não. O que todo viciado diz? Eu tenho controle. Não, eu tenho controle. Não, eu não sou viciado não, eu tenho controle. Não, eu posso parar de beber. Desafio a quem bebe para saber se ele é viciado ou não. Fica 3 meses sem beber. Ó, o negócio ficou tão som até subir. 3 meses. Não, 3 meses não, estou exagerando, né? 45 dias. Se você consegue. Porque quando a gente não consegue, é porque já nos dominam. Por isso que eu digo que a gente, sem saber, o problema não é o uso. Você pode usar? Pode. Mas se algo te domina, vejam bem. Acho que não vão me chamar mais para falar na casa. Acho que vão. Eu sou dessa casa esquecida. Tem casa que eu falo isso. Porque a gente fala tanta coisa que... Vejam bem, se algo nos domina, eu já tenho companhias ligadas àquele algo. A coisa é muito séria. A obsessão, a vampirização, ela é um mal geral. A gente não tem consciência disso. E qual é o problema da vampirização? A vampirização demonstra que minhas atitudes na vida vão trazer dores lá na frente. Não tem jeito. Porque eu estou agindo de forma equivocada. A evolução, ela traz um enigma. No Antigo Egito, você tinha a esfinge, que ela tinha corpo de leão, cara de não sei o que, rabo de não sei o que, e ela dizia: decifra-me ou eu te devoro. Os iniciados tinham que passar por várias provas, e se não passassem pelas provas, qualquer um podia se candidatar a saber o segredo dos segredos. Mas se você não passasse pelas provas, você era morto. Então, decifra-me ou eu te devoro. Não precisa dizer que, graças a isso, poucas pessoas se candidatavam para a iniciação no Antigo Egito. Mas a grande realidade da vida é que todos nós, há milênios, vivemos o decifra-me ou te devoro. Ou eu tomo contato com essa realidade espiritual, ou eu tenho uma vida cheia de atos equivocados, que eu vou ter que reparar. Eu vou ter que voltar para consertar. Não tem jeito. Eu fico numa prisão kármica. E eu não sairei dali até que eu pague o último ceitil. Eu fico preso a ter que reparar todos os equívocos que eu deixei para trás. E se eu não quiser reparar? Aí a lei, ela é sábia. Vem a dor. Nós temos aflições, dores, porque nossos atos não estão correspondendo ao que nós viemos a nascer, antes de nascer, nos comprometemos. Por isso existe a dor. A dor é um processo não natural. O espírito não vem para sentir dor. Ele sente dor porque ele é teimoso. Ele quer bater contra o aguilhão.
Ele está recalcitrando. Ele vê a luz e quer dar as costas à luz. Aí vem a dor. Por quê? Se você não vai para a luz, mas eu sou uma boa pessoa. Mas, meu amigo, lá está a luz. Se lá está a luz e você não está lá, onde você está? Você não está na luz. Então reflitam. Se lá está a luz e eu não estou caminhando para lá, eu não estou voltando como o filho pródigo voltou. O filho pródigo, ele fez bobagens, caiu. E aí o que houve na dor? O que aconteceu com ele na dor? Houve a conscientização. Deus me ama. Ele não volta as costas para mim. Eu que voltei as costas para ele. Eu voltei as costas para a luz. Mas a luz nunca me deixou, nunca me abandonou. Mas eu não tenho sintonia com ela. Então ele volta. Quando ele volta para a luz, ele volta humilde. Ele não quer ser presidente da Portela. Ele não quer ser o médium que psicografa ou que cura. Ele não quer ser nada. Ele quer ser aquele último trabalhador da fazenda. Estou falando para vocês não vieram aqui no seminário, né? Estou dando uma palhinha aqui para vocês. Ele vem humilde, porque ele não quer mais nada. E aí, quando ele, como Zaqueu, o que Zaqueu faz? O que Jesus pede para Zaqueu? Zaqueu, desce da árvore. Isso é simbólico. Zaqueu desce da árvore, porque Zaqueu é um homem pequeno. Nós somos pequenos. Quem é grande? Grande é Jesus. Porque Jesus é a luz. Jesus diz para Zaqueu, nós somos Zaqueu. Zaqueu, desce dessa árvore aí, que eu quero estar contigo. Para que nós estejamos com Jesus, nós temos que descer do nosso pedestal. Nós temos, como filho pródigo, voltar humilde. Senhor, não quero nada. Eu só quero corrigir, porque eu não quero mais sentir dor. Eu quero corrigir os meus atos. É a conscientização. Enquanto nós não estivermos nesse processo de conscientização, que não é obrigatório, é livre, nós estaremos no processo de acúmulo de dor. Ou você acumula dor, ou você acumula paz. Nós escolhemos. Quando nós falamos da psicosfera ambiente do carnaval, nós queremos alertar para que durante a patuscada carnavalha nós não entremos na carnavalha, porque a carne, o corpo físico, ele vale muito. Muitos espíritos se comprometeram com o nosso renascimento. A grande maioria de nós não temos méritos para renascer por nós mesmos. Precisamos do amparo dos benfeitores espirituais. Muitos fazem listas, porque quando o espírito não tem mérito, ele precisa da ajuda. A gente não começou falando sobre a necessidade de nós nos ajudarmos? Então, todos nós aqui nos ajudamos. O problema é que quando a gente chega aqui, a gente cai num processo hipnótico, presos a várias vidas passadas, que nós estávamos presos aos instintos. Para vencer isso, é preciso o conhecimento espiritual avançado, que não se adquire sem esforço. Nós precisamos da mudança do nosso coração. Ou você abre o coração para a luz, ou você não abre. Ninguém é obrigado a abrir o coração para a luz. Nós, como eu já falei, estamos acostumados com as paisagens umbralinas. Precisamos virar a mesa. Precisamos dar um fim a tantos séculos de visão equivocada. E isso que a doutrina espírita proporciona a gente. Uma visão cósmica, em que nós começamos a entender o grande segredo dos iniciados do Antigo Egito.
O vencedor, a sua última noite de iniciação, dormia dentro do túmulo de Quéops, que os historiadores, meus companheiros, acham que era para enterrar o faraó, mas não era. A pirâmide de Quéops, ela está alinhada com uma série de constelações cósmicas. Então aquele processo de iniciação é de uma sabedoria capelina. E o iniciado, o vencedor, dormindo no túmulo de Quéops, ele tem um desprendimento espiritual. Ele sai do corpo totalmente lúcido e é levado pelos hierofantes, os mestres, magos, e eles mostram para o iniciado: olha, vê, tu és espírito imortal. Essa é a grande verdade. Você não morre. Haja na vida como espírito imortal. E ele volta para o corpo. Hoje, nós não precisamos passar por provas de iniciação. A doutrina espírita, graças a Kardec e a uma pleiade de falanges de espíritos de luz, trazem essa informação para nós. Mas mesmo assim, nós queremos ficar presos ao ciclo que os hindus chamam a roda de Sansara, ao ciclo de encarnações repetitivas, estagnados. O carnaval é, na verdade, um momento interessante de nós nos conhecermos. Ou estaremos agindo durante todos esses 4 dias em sintonia com a luz, esteja onde estiver. Você pode estar vendo o desfile lá na Marquês de Sapucaí, ou vendo bloco, ou em casa, ou em São Pedro da Aldeia, esteja onde estiver. Saiba que, nesse momento, centenas de cidades do Brasil estão exudando álcool, drogas, e as esferas inferiores estão no ambiente. Isso vai estimular em cada um de nós o pior de nós. Vigiemos e oremos. Que Jesus derrame suas vibrações de luz e que durante todo esse período nós possamos saber festejar conforme a nossa consciência espiritual nos diz a forma correta. Com Jesus, a luz. Sem Jesus, eu não sei o que é. Que Jesus nos ampare hoje. Agradecemos ao nosso irmão que nos falou na noite de hoje.